Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 72 do estudo de Espiritismo, nível básico. Para quem está começando a conhecer a doutrina espírita ou não leu ainda o Livro dos Espíritos completo, a gente faz a leitura, então, do Livro dos Espíritos nessa sequência de aulas, nessa sequência de vídeos. E cada aula a gente lê um conjuntinho de perguntas do Livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado. O Livro dos Espíritos, ele foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, com perguntas e respostas. Perguntas que Allan Kardec fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade, que estava trazendo essa mensagem para nós. E aí, o Livro dos Espíritos, então, nasceu em 1857. Se você quer conhecer um pouco mais essa história, não conhece muito bem o que é o Espiritismo, então assista a aula 1. A aula 1 dessa série, ela fala sobre o que é o Espiritismo. Fala sobre a história, quem é Allan Kardec, quem foi Allan Kardec, e conta pra gente, então, como é que foi construída essa doutrina, a doutrina espírita. Muito bem, então, toda a aula nós lemos um conjuntinho de perguntas e vamos assim até chegar no final do Livro dos Espíritos. Na maioria das casas espíritas que tem centro de estudo, é feito então a leitura do Livro dos Espíritos como um ensino básico inicial da doutrina. E é essa mesma sequência que a gente está reproduzindo aqui, para que você consiga, então, conhecer a doutrina espírita e conhecer os principais pontos, as principais leis. No momento agora, nós estamos na terceira parte, capítulo 1, falando da lei divina, ou também chamada lei natural. E hoje nós vamos falar o bem e o mal. Vamos da questão 629 até a questão 638. Muito bem. Nós sempre lemos também uma página de um livro de abertura, antes de ler o Livro dos Espíritos. E esse é o nosso momento em que nós estamos lendo, então, Caminho, Verdade e Vida. Esse livro muito, muito bacana aqui, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, nós lemos uma página de abertura, fazemos a compreensão e identificamos, então, os pontos chaves, as pérolas de orientação de Emmanuel, para que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia. Não adianta ler e não colocar em prática. Então, esse é o momento de preparo da reforma íntima. A reforma íntima é um trabalho que nós fazemos constante, melhorando o nosso ser, melhorando as nossas atitudes, corrigindo os nossos desvios, os nossos vícios, que nós já estamos habituados e repetimos erros automaticamente. É o momento que a gente vai, então, aparando essas arestas, corrigindo e nos melhorando passo a passo. Fazemos, então, essa abertura com o Caminho, Verdade e Vida e logo depois lemos o Livro dos Espíritos de hoje. Bom, bora lá então. Vamos ao livro Caminho, Verdade e Vida. A página de hoje é O Companheiro. Começamos sempre no Caminho, Verdade e Vida com um versículo que Emmanuel separa e depois aí Emmanuel coloca o seu texto, a sua explicação sobre esse versículo. Bom, o versículo de hoje fala: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, ou seja, dito por Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 33. Agora a explicação de Emmanuel. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres,
no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família, que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Muito bem, esse é o belo texto aqui de Emmanuel, então, explicando aqui, detalhando, né, as palavras de Jesus acima, no versículo aqui que está em Mateus capítulo 18, versículo 33, né? E lembra o quê? Agora vamos tirar, esse é o nosso momento que a gente faz a nossa compreensão, pensando daqui os aprendizados e como a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia. É um trabalho que fazemos em conjunto e é necessário que coloque em prática no dia a dia. Essa é a nossa reforma íntima. Muito bem. Bom, lembrando que você, se não está inscrito, se inscreva para receber aviso dos próximos vídeos. E também deixe seu like, que ajuda muito aqui o canal. Explicação, então, daqui. Quais pontos a gente tiraria aqui de mais importante? Bom, talvez o mais importante aqui é a lembrança de que estamos todos em evolução. Né? É uma lembrança espírita, acima de tudo, né? A lei do progresso regendo e nos mostrando que estamos todos em evolução, em progresso. E esse progresso leva a várias encarnações. Então nós estamos no planeta vivendo numa visão transitória, ou seja, numa vida que daqui a pouquinho acaba, começa a vida espiritual, depois viemos para uma nova encarnação, e essa é a transitoriedade constante que nos permite fazer aprendizados. E isso todos os irmãos que estão encarnados. Então temos que compreender, acima de tudo, que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua velocidade de aprendizado. Existem muitos aprendizados. Às vezes um aprendizado, um irmãozinho já fez, que você não fez ainda. Ele está mais adiantado nesse, mas em compensação ele está atrasado em um outro ou em alguns outros aprendizados que você já está lá em cima. Você já fez, já compreendeu. Existe o aprendizado da compaixão, do amor ao próximo, talvez seja o maior, né? Talvez não, com certeza, dito por Jesus, o maior das leis, né? O maior dos aprendizados. Mas existem vários outros. Né? Existe da fraternidade, da caridade, da compaixão, da paciência, da sabedoria de compreender a transitoriedade, ou seja, o momento que vivemos, compreender que todo mundo erra, que todo mundo que está aqui encarnado
está sujeito a erros. Esse é o momento que nós reconhecemos os nossos próprios erros, acima de tudo, para que possamos reconhecer e aceitar os erros dos irmãos também. Então, nesse momento, Emmanuel nos lembra que estamos em evolução, que somos, acima de tudo, irmãos, somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, temos o Evangelho de Jesus como nossa direção, que Jesus nos deixou, e compreendemos a transitoriedade das existências da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos esclarece. Então, eu acho que esse entendimento é fundamental, né, para que a gente compreenda que estamos evoluindo, que essa evolução depende individualmente de cada um, mas que faz parte dessa evolução e desse aprendizado tentar ajudar os irmãos que estão ao nosso redor, constantemente, com fraternidade, com amor ao próximo. Se você não consegue ajudar e amar aos que estão ao seu redor, você não fez alguns aprendizados. Bom, outro ponto importante que Emmanuel comenta no recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço, ou seja, alguém que está tentando também se elevar, progredir, né? Pode até estar num caminho errado, e aí é um momento que a gente, acima de tudo, com exemplo, o primeiro passo para a gente tentar ajudar alguém é dar um exemplo, servir como exemplo. E se a pessoa permitir e quiser, servimos então com uma boa palavra, com uma orientação, com um direcionamento, de estudo muitas vezes, de amizade, boas palavras afetuosas, com carinho para todos os irmãos e caridade. Caridade também. Mas, às vezes, como caridade, vale muito mais um bom conselho, né? Uma boa orientação. Bom, e Emmanuel comenta também, olha, sobre ajudarmos e tentarmos elevar, né, os que estão próximos de nós também, principalmente, né, os que estão na nossa família, ao nosso redor, mais próximos, que podem ser familiares, que podem ser colegas de trabalho que estamos lidando ali, e podemos, às vezes, estar revendo num colega de trabalho, um companheiro de jornada, podemos estar reencontrando um companheiro de outras existências também. E aí é o momento de tentar ajudá-lo também, colocando-o no caminho da retidão, no caminho de Deus, no caminho da oração, da meditação espírita, para a elevação do ser, positividade. Em todo momento, aonde você for, leve positividade, leve felicidade, chegue sorrindo, né? E aí você transmite paz para os demais. Bom, eu acho que é muito disso, né? E aí eu vou citar novamente o que eu já citei em várias outras aulas, mas é sempre muito, muito, muito importante, que é a inteligência emocional e a inteligência afetiva, né? A inteligência emocional é aquela que nos ajuda a lidar com os problemas do dia a dia, seja ele qual for, né? Porque problemas vão sempre existir ao longo do caminho e é normal. Nós estamos aqui justamente para aprender a conviver com esses probleminhas que aparecem no caminho. Inteligência emocional. E a inteligência afetiva, que cabe muito aqui nesse texto, é justamente você levar aos que estão ao seu redor, seja onde for, no trabalho, em casa, principalmente em casa, palavras sempre, sempre afetuosas, de amor, de carinho, elogios. Crítica não, evitem a crítica, evitem a maledicência. Falar mal das coisas, né? A crítica é uma forma de maledicência. Tem que ser dita com muito, muito carinho, como uma sugestão de melhoria. Aí sim,
mas muito cuidado para não deixar transparecer que aquilo é uma crítica ou que aquilo é uma competição, alguma forma de, olha, você não está fazendo direito, mas eu faço, né? Principalmente no trabalho, precisamos cortar a competição completamente e começar a trabalhar de forma colaborativa. E virar essa chave da competição, transformando ela na chave de colaboração, transforma então a nossa realidade. A gente passa a agir de outra forma e de olhar os próprios irmãos de uma forma mais amiga, mais afetuosa, mais companheira, querendo ajudar e colaborar e nunca reclamar ou criticar. Eu acho que esses são os aprendizados aqui que compreendemos aqui nesse texto de hoje. Mas fique à vontade para colocar então nos comentários o que você achou. Sugira a tua percepção. Olha, eu também percebi esse aprendizado. É muito legal quando vocês colaboram, comentam, e aí eu prometo carinhosamente responder a cada um. Muito bem, pessoal. Essa foi a leitura de hoje, então, no Caminho, Verdade e Vida, a leitura O Companheiro. Texto de Emmanuel, né? O livro todo é de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Vamos agora, então, para a leitura do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós estamos falando sobre a parte terceira do livro, que fala sobre as leis morais. E nós estamos no capítulo 1, falando sobre a lei divina ou lei natural. Bom, nós já falamos nas aulas anteriores sobre caracteres da lei natural, falamos sobre conhecimento da lei natural, e agora nós vamos falar sobre o bem e o mal. Questão 629 até a questão 646. Só que são muitas perguntas, né, de 629 até 646. Nós não vamos até o final, nós vamos até a 638. Hoje, vamos da 629 até a 638. Na próxima aula, nós continuamos da 639 até a 646. Muito bem, bora lá então. Primeira pergunta, então. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, excelente a resposta, muito linda, profunda e perfeita, né? Compreendemos então o que é a lei da moral aqui, né? A lei aqui divina, né? O que rege ela, principalmente com relação à moral, né? A gente sempre querer bem aos outros, jamais querer o mal de alguma maneira, jamais pensar o mal, pensar em fazer o mal. Só de pensar, você já está gerando karma para você. Você já está emitindo vibrações que vão chegar na outra pessoa, sim, vão chegar. Vão deixar a outra pessoa mais nervosa que com você, mesmo estando longe, distante, acontece. Sabemos que através do pensamento a gente consegue emitir esse tipo de vibração, né? E aí aumenta ainda mais a inimizade. A pessoa vai te querer mal e vai devolver pensamentos ruins para você, e aí forma um ciclo aí. E tudo no universo tem o retorno. Então nós temos a lei do retorno. Vai a vibração e volta para você na forma de karma e na forma também de piorar o teu campo de vibração. Então você, em vez de ficar com uma vibração boa, com uma energia boa, capaz de atrair coisas boas para a tua vida,
Como você está com ódio, está com raiva, está com, seja lá o nome que quiser dar, né? Desgosto, mágoa e todos esses sentimentos ruins, se você estiver emitindo isso, você piora, você quebra o teu campo energético completamente. E aí os espíritos bons não se aproximam, as situações boas não acontecem, só acontece situação ruim. Né? E quais os espíritos que vão chegar junto de você? Não é o teu mentor, não são espíritos elevados. Tá? E aí começa tudo a dar errado, você não sabe por quê. Né? Por que está tudo dando errado na vida? A situação é essa. Né? Então, fundamental, pensamento bom, no bem, como eu posso ajudar a todos constantemente. Como vou pegar esse trabalho que ninguém está fazendo isso, eu vou pegar no chão isso que caiu no chão. Olha, caiu, não devem ter visto, eu pego, jogo na lata de lixo. É um trabalho que parece simples, mas é um trabalho de amor que você está fazendo ali para todo mundo. Não está fazendo para você, está fazendo para o universo, como a gente costuma falar, né? E isso volta na forma de energia boa, na forma de boa vibração. E é isso, é constantemente pensar também o que vai falar, como a gente sempre fala aqui no canal, sempre regulando o que está falando, para não magoar ninguém, para não ofender ninguém, sempre pensando nas ações que está tomando, nas decisões, sempre com o racional ligado, refletindo no que está fazendo. Muito bem, essa foi a 629. 630 agora. Como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta dos espíritos. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Muito bem, essa foi a resposta dos espíritos, né? Mas baseado na resposta anterior, podemos entender também claramente aqui que fazer o bem é fazer as ações, tudo de uma maneira geral, pensando nos demais seres, em todos os seres que convivem e que somos irmãos, como dito por Emmanuel no texto que nós lemos hoje, no Caminho, Verdade e Vida. Somos irmãos em evolução. Então, tudo que fazemos, temos que fazer pelos demais, pensando na coletividade. E nunca pensando em si próprio, simplesmente, né? Pensando sempre em ajudar, colaborar, de forma colaborativa, como falamos também mais cedo. Essa foi a 630. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o mal? Resposta: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Muito bem. Então, exatamente, pessoal, o que nós falamos agora há pouco, né? Olha, racional ligado constantemente. Isso significa o que eu falo sempre aqui no canal. Não deixe na automatização do subconsciente. Não deixe brotar do subconsciente aqueles pensamentos ruins. Não. Pintou pensamento ruim, se deixar, vai sair pela boca. Vai falar coisa que não presta, vai falar maledicência. Né? Então, sempre filtrando tudo. Pensamento ligado, o tempo inteiro, não só com relação a palavras, mas principalmente com relação aos atos, né? E também com relação aos pensamentos, que é onde nasce tudo. Pintou pensamento ruim, afasta, tira ele. E como é que a gente tira? Pensa logo assim, olha, não, isso não. Ou então, não, isso rapidinho vai resolver esse problema. Isso aí rapidinho resolve, a gente sempre resolve esse tipo de problema. Deus sempre nos ajuda, não é? E aí a gente vai tirando os pensamentos ruins e formando um jardim de flores no nosso subconsciente constantemente, tá? É um trabalho gradual para se colocar em prática. E, respondendo aqui, como é que a gente identifica o bem e o mal?
raciocínio ligado o tempo todo, não deixar no automático, porque a gente opera ações automatizadas no subconsciente. Constantemente a gente automatiza e quando a gente vê, a gente está falando, ou a gente está falando alguma frasezinha da sociedade, né? Daquelas frasezinhas do tipo, tenho que levar vantagem em tudo, né? E por aí vai, né? Menino não leva desaforo para casa. E a gente repete isso como se fosse bonito, acha graça, né? É um absurdo. Não é. Tem aprendizados da sociedade que até valem a pena, que são bons aprendizados, né? Bons ditados. Mas a maioria deles, infelizmente, são ditados que não servem para nada e que a gente deve filtrar e sempre pensar, vale a pena? Vale a pena realmente falar isso? Isso está no Evangelho de Jesus? Jesus falaria isso? E aí coloque o teu filtro sempre ligado. Vou magoar alguém? Vou jogar para frente uma palavra ruim, uma maledicência? Vou mandar para frente? Porque quando você manda para frente, às vezes você até não magoa ninguém, mas você coloca na cabeça das outras pessoas uma maledicência, um pensamento ruim desse tipo, desses ditados populares, né, que não dizem nada com nada, só trazem mensagens de ódio, de raiva, que a sociedade carrega há anos aí, para não falar séculos aí, carregando essas mensagens, né? Bom, e a gente precisa, então, sempre atuar com o filtro do cérebro ligado, com o racional, atuando. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Resposta. Jesus disse. Essa é a resposta dos espíritos, hein? Jesus disse: vede o que querieis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. Então, é o filtro que eu falei agora há pouco, né? E sempre pensando assim, eu vou magoar alguém? Alguém vai se sentir mal? Eu estou fazendo mal a alguém, mesmo que indiretamente, falando mal de alguém que não está presente, né? Estou gerando uma maledicência, estou gerando uma ação ruim. Eu estou fazendo alguma coisa que pode vir a prejudicar alguém, talvez até mais à frente, no futuro, né? Então não faça. Não faça. E como disse Jesus aqui, pense sempre no Evangelho de Jesus, né? Pense sempre com o Evangelho de Jesus e com todo o ensinamento da doutrina espírita e faça a sua decisão. Isso é, acima de tudo, é necessário. Pode ser que erre uma vez, outra vez, mas aos pouquinhos a gente vai corrigindo. A gente sabe que não somos perfeitos, sabemos disso. Mas é importante que se faça um exercício ativo o tempo todo. Né? O ativo significa com o nosso pensamento trabalhando. Não deixe relaxar. Porque quando a gente deixa relaxar, sai palavras de improviso, sai ações de improviso e os pensamentos brotam. Não. Temos que segurar e ter o controle de tudo na nossa vida e na nossa mente, que é onde nasce tudo. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Essa foi a pergunta de Kardec, né? Kardec pergunta aqui, olha, poderíamos então, com relação à regra do bem e do mal, né? Poderíamos chamar de reciprocidade, né? Essa lei ele chamou aqui de reciprocidade, né? É inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro, né? Ou seja, tem alguma regra, tem alguma forma da gente ter isso de uma forma mais clara, né? E aí os espíritos respondem: quando comeis em excesso,
verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Normalmente, acabou a resposta dos espíritos, né? Mas normalmente lançamos a culpa à natureza, ou então seja lá o que for, mas nunca compreendemos. E é importante compreender tudo o que acontece conosco, seja para o bem ou seja para o mal, tem um caráter aí provocado por nossas ações, por nossos pensamentos, por nossa vibração. Então, se você está vibrando bem, está atraindo coisa boa, né? É a lei do retorno também, explicado na lei do retorno constantemente. É a lei da causa e efeito, né? Ou seja, sempre você tem uma causa para um efeito e vice-versa. Se você causou alguma coisa, você teve uma causa a isso, né? O que foi que causou isso? Provavelmente uma palavra, ou muitas vezes até um pensamento ruim. Então, é isso, é vigiar constantemente nossas ações, nossos pensamentos, como nós falamos agora há pouco. E certeza de que a lei de retorno não falha, né? Como disse Jesus, né? O plantio é opção, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, você vai colher o que você plantou. Se plantou coisa boa, felicidade, harmonia e paz, você vai colher felicidade, harmonia e paz, em grande quantidade. Mas se você está plantando raiva, medo, ódio, o tempo todo na tua vida, o que você quer colher? Então, temos que pensar muito nisso. E desde o momento que a gente sai de casa, né, com a inteligência afetiva ligada constantemente, né, procurar sempre palavras boas para todas as pessoas, com o objetivo de deixar todos ao seu redor harmoniosos, felizes, alegres, né, com elogios constantemente. Dessa forma, trabalha a inteligência afetiva, né, como a psicologia nos direciona. E isso melhora a tua harmonia da tua casa, do teu lar, do teu trabalho, aonde você for. Mas também vai melhorar o teu campo vibratório, a tua vibração. E o que volta para você, só volta coisa boa. Essa foi a 633. Vamos continuando, então, na 634. Porque está o mal na natureza das coisas. Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Ótima pergunta. E essa é uma pergunta clássica. É uma pergunta que a maioria das religiões tem dificuldades para responder, né? Então, se a gente for pegar as religiões, sempre tem essa pergunta, puxa, mas por que Deus não nos criou perfeitos? Por que Deus não nos criou já com toda a sabedoria e bons por completo, né? Então, vamos lá. Essa é a resposta dos espíritos já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso está na questão 115. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque,
se une ao corpo. Questão 119 agora. Agora uma referência à questão 119. Ou seja, isso já foi dito também na questão 119. E realmente já foi disso, já lemos isso anteriormente, né? E os espíritos aqui só reforçam aqui com outras palavras. Primeiro, precisamos de várias encarnações. Segundo, precisamos encarnar para que façamos alguns aprendizados. E eles comentam aqui, né? É perceber o esforço do subir e descer, perceber, então, quando erramos e quando acertamos nas nossas escolhas, né? Então, são muitos aprendizados que só se faz na matéria. Você até tem algum aprendizado no mundo espiritual enquanto você está aguardando uma nova encarnação. Você tem muito aprendizado, você estuda, porém, a maioria das grandes lições são feitas aqui na matéria. Bom, muito bem. Questão 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui uma regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas. Essa é a resposta dos espíritos agora. Então, Kardec perguntou aqui, olha, existem diferentes posições sociais, né? Ou seja, uma pessoa pode nascer rica e a outra nascer pobre, né? E aí, no pensamento de Kardec aqui, olha, seria muito mais fácil para o rico, né? Do que para o pobre aceitar, então, as leis morais e compreender de forma mais fácil. Não sei. Eu acho que ele viu aqui que isso daí pode acabar inferindo na lei natural e nas escolhas ali de moral do ser, né? E aí a resposta dos espíritos. Essas diferentes posições sociais são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Bom, meu comentário aqui, minha percepção é de que Kardec estava olhando apenas uma encarnação, né? E é necessário a gente compreender que o ser passa por várias encarnações, não uma só. E uma encarnação ele pode estar numa condição social elevada, numa outra encarnação ele pode estar numa condição social menos elevada, ruim, né? Muito paupérrima, por exemplo, né? E passar, então, por experiências diferentes em cada um dos casos. E é assim que a gente vai aprendendo lição numa posição, em outra posição, em uma determinada região do planeta, em outra região do planeta, e gradativamente o ser vai evoluindo. E aí uma explicação aqui dos espíritos continua, então, dentro da 635, dentro da questão 635, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, não importa o que eu entendo daqui, não importa a posição social. Cabe ao ser sempre fazer a sua avaliação baseada na razão. E aí aquela razão que eu sempre me referencio, que é a razão noética do ser, aquela razão que temos no fundo da nossa consciência cósmica, da nossa consciência maior, guardadinha, né? E temos que fazer, então, as intuições aflorarem cada vez mais. Lembrando que essa consciência é o nosso ser por completo. Quando nós viemos à matéria, nós somos
uma consciência muito minúscula. E o restante da consciência fica guardada dentro do teu ser. Para que você consiga enxergar essa consciência maior que você tem guardada e que fica ali sob o manto da matéria, tem que estar em boa vibração, tem que estar estudando, tem que estar orando constantemente, meditação, positividade. E é isso. E aí, gradativamente, a razão noética, então, te direciona do que é certo e do que é errado. Por vezes na vida, escolhemos um caminho por percepção, por uma intuição, algo que vem de dentro e diz assim, olha, o caminho é esse. O caminho é esse. Às vezes não sabíamos nem explicar o porquê, mas aquele sentimento de que, olha, é por ali. Provavelmente aprendizados de outras vidas que estão na nossa consciência interior maior e que afloram se a gente tiver com paz, harmonia, boa vibração. Tá? Muito bem, essa foi a 635. Vamos a 636. Lembrando que hoje nós vamos até a 638. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Ou seja, são iguais para todos os homens, o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o mal? Resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, magnífica resposta, né, que deixa claro para a gente aqui que não existe relatividade. Quando se fala de bem e mal, não existe, é relativo. Não, não é relativo. O que é certo, o que é errado, é errado. O que é o bem e o que é o mal, claramente. Não existe relatividade. Mas como já lemos em questões anteriores, existe sim, às vezes, a intenção. Às vezes a intenção era uma e acabou dando errado. Acabou gerando um mal. Mas a intenção era boa. E como os espíritos nos passaram em questões anteriores, exercícios anteriores, a intenção, por vezes, ameniza. Porque às vezes a intenção é boa. Apesar de que deu errado. Mas a intenção era de ajudar, era de fazer o bem, de fazer a caridade. E isso conta muita diferença. Tá? Mas a resposta deixa bem claro. O que é bem é o bem. E o que é o mal, de forma clara. Não existe relativizar isso, como alguns pensam. Questão 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Olha a relativização aqui de Kardec, né? Então, quer dizer, um selvagem que está no meio da selva com fome, né? Seria errado ele se alimentar de carne humana, né? E aí a resposta dos espíritos. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então tem a ver também com o que nós falamos agora há pouco, né? Sobre o conhecimento do ser, né? E sobre a intenção também. Porque se ele não tem a intenção do mal e não conhece que aquilo ali é mal, é um ser ignorante, né? Ameniza o seu mal. Não extingue, mas ameniza. É o que deixam claro aqui os espíritos. Então a ignorância do ser, né, ameniza também. É isso que os espíritos deixam claro aqui. E quando você sabe que você fez um estudo, como estamos fazendo aqui hoje, sabemos, claro, somos pessoas de estudo, não somos selvagens. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. A sua carga de responsabilidade é muito maior. Então, temos que saber fazer as nossas escolhas e ter certeza de que estamos no caminho do bem sempre. Aí tem uma explicação aqui complementar dos espíritos. Estamos na questão 637.
E a explicação complementar é: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes cometem o homem faltas. Então, olha, repetindo aqui, as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, exatamente o que falamos antes, né? Quanto mais cientes do que é o bem e o mal, ou seja, quanto mais saber, maior a nossa responsabilidade. O peso de karma que volta na lei do retorno, né? Ou como karma para pagarmos mais adiante, é muito maior. Muito bem. Mas isso não ameniza o ser ignorante que está cometendo mal. Tá? Também vai ter que pagar, mas ameniza um pouco, mas não extingue a falta. Questão 638, e a última de hoje. Por hoje vamos finalizar aqui. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seus semelhantes. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Então, a pergunta de Kardec, né, olha, parece que, às vezes, o mal é uma consequência natural da força das coisas, né? Ou seja, vai acontecendo e, de repente, já está o mal acontecendo, né? E aí a necessidade que o homem vê, em alguns casos, de destruir até o seu semelhante, ou seja, de causar uma morte, alguma coisa assim, né? Gravíssimo, um mal grave, né? Pode-se dizer que há, então, uma infração à lei de Deus, num caso desses, ou seja, num caso em que o mal vem a galope, poderia-se dizer assim, entendendo essa frase de Kardec, né? E aí a resposta dos espíritos. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Então, os espíritos repetem aqui que, olha, quanto mais você compreende, quanto mais existências você tem de vida, de compreensão, recai, então, um peso maior aí sobre você, caso cometa um mal, uma falta, né? Naturalmente, por exemplo, na Idade Média, né? Onde tinham muitas guerras constantes, ou na própria época de Jesus, que era guerra o tempo inteiro, mal o tempo inteiro, né? Naturalmente, aqueles seres ali viviam uma época em que o mal era comum, era uma coisa banal, chegava a ser banal, né? Então eram seres primitivos, de consciência primitiva, de conhecimento de bem e de mal, de ética, moral, muito baixo, né? Então esses seres estavam errando, vão pagar, se é que não estão pagando ainda pelos maus que fizeram, muitos deles, né? Mas certamente eram seres inferiores, eram seres que ainda estavam em evolução e muito atrasados, né? Agora, os seres na situação atual que vivemos, né? Com conhecimento do certo, do errado, do bem, do mal, de moral, estudando, aumentam a sua responsabilidade e aumentam também as consequências de retorno.
tanto para o bem quanto para o mal, tá? Porque se você faz o mal sabendo que está fazendo mal, né, tem a ver com o que eu falei também sobre a intenção, né? Você piora muito a sua situação. Bom, pessoal, é isso, tá? Hoje nós vamos fechar na 638. Lembrando que esse capítulo aqui de O Bem e o Mal, ele vai até a questão 646. Então, na próxima aula, a gente vai da 639 até a 646. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos, então, na próxima aula. Até lá!